A gente vai voltar, então, a responder as questões, né, que os nossos ouvintes, né, nunca pensei em falar isso. Parece que a gente está trabalhando numa rádio, né? A gente vai responder aqui, então, das pessoas que estão assistindo, fizeram algumas perguntas para nós. Então, eu vou fazer uma pergunta aqui da Bruna Ramos, de Curitiba. Ela fez a pergunta que é a seguinte: como o conhecimento popular pode se tornar aliado para a conscientização e preservação ambiental e pedológica? Essa é a primeira pergunta. Vocês... Bom, Valéria, tu quer eu abro? Pode ir. Posso ajudar, né? E a ideia é a gente tentar trabalhar aqui as respostas, a gente sempre pela experiência da gente, né? Então, Bruna, obrigado pela participação e pela pergunta, né? E um pouco foi o que eu falei, que a Valéria comentou, né, Valéria? A ideia é que a gente faça essa religação da importância do solo para a vida humana, né? E aí é nesse sentido a visão dos agricultores tradicionais, a visão dos povos tradicionais, ela é uma visão que nem você falou, da manhã, como é que é, da manhã, né, da amanhar a terra. Amanhar cuidar da terra. Isso. Que é esse contato direto com a terra, é ter a terra como uma mãe, né, uma bênção divina, no sentido de que sem terra não há vida. E aí que o valor do saber tradicional pode trazer para dentro da ciência. Porque o processo da construção do conhecimento científico, ele muitas vezes fica afastado. A gente se ausenta, né, do objeto de estudo. E aí acaba perdendo um pouco essa ligação. E a gente olha para aquilo como um objeto, muitas vezes distante da gente. E é nesse sentido da conexão e da ligação, né, com o planeta, com o ambiente, com o solo, que o saber tradicional pode ajudar a gente. Então, fazendo o diálogo, trazendo... A etnopedagogia é uma possibilidade, é um método de promover o diálogo, né? Ele não é o único, a gente pode ter outras opções, mas é uma possibilidade. Eu gostei quando você falou, você traz as mãos dos agricultores cheios de terra, né? E eles colocam lá, e eles têm um conhecimento detalhado, muito detalhado, de cada tipo de terra da região. E é esse conhecimento também que vai contribuir, né, para a gente poder fazer essa ligação entre a ciência e o saber local. Quer complementar, Valéria? Eu acho que, assim, além dessa coisa da importância da religação, né, Gilson, também obrigada pela pergunta, Bruno. Eu acho que uma coisa que é importante é trabalhar também no sentido da valorização desse saber que ele tem, né? Porque a gente viu nas pesquisas que existe uma relação, né, entre esses saberes, que existe essa possibilidade de conversa entre esses dois conhecimentos, mas muitas vezes, igual eu vi no meu trabalho, né, eu disputar por mais de um agricultor, para assim, o que eu vou ensinar para uma professora que está vindo da universidade, né? Então, eu acho que, na verdade, sou eu que aprendi com eles, né? Então, essa questão da valorização, de valorizar, de mostrar esse conhecimento que eles têm, mostrar que esse conhecimento que eles construíram ali, na lida diária deles, tem uma relação muito grande com o conhecimento que se desenvolve na academia. Talvez a linguagem seja diferente, o público seja diferente, né? Mas existe um fio de prata, uma espinha dorsal, que é muito comum, né? E que isso precisa chegar até eles e mostrar o que vocês estão trazendo para mim tem uma relação muito grande com o conhecimento que é construído na universidade, com o conhecimento técnico. O problema é que esse conhecimento, ele não é valorizado, né? A gente vai ver, pelo menos assim, eu não sei como, em função desse meu afastamento, eu não sei como que está hoje, no trabalho técnico de estudos de solo, de levantamento de aptidão. Mas uma coisa que, pelo menos, eu aprendi na época do doutorado, né, que eu vi na literatura, é que muitas vezes esse estudo de planejamento das terras é uma coisa muito verticalizada. E o conhecimento do agricultor não é levado em consideração.
Eles chegam o técnico chega, faz o levantamento, faz o estudo, gera um mapeamento complexo, numa linguagem que, na verdade, o mais interessado é o próprio agricultor, afinal de contas, a terra é dele, né? Então, eu concordo com você, eu acho que essa questão dessa religação é necessária, é fundamental, e não só a religação, mas isso tem que chegar ao agricultor para mostrar para ele que esse conhecimento dele tem todo o sentido, né? E que eles têm muito a nos ensinar, porque às vezes você tem algumas informações técnicas que quando você chega na realidade, você não convive ali com a terra, com as características, com o ambiente, né, da terra, e que você não consegue adaptar. E é nesse diálogo que você vai fazer essa complementariedade, né? Eu gostei muito da sua fala, inclusive com relação a isso, essa necessidade, esse diálogo só vai acontecer quando esses dois conhecimentos fizerem isso, ó, eles derem as mãos, porque senão fica uma coisa só de desejo, de intenção, né? Eu acho que é um pouco nessa direção. Perfeito, é isso mesmo. Então, a gente acaba vendo, né, que é uma questão, assim, na verdade, uma falta de reconhecimento, né, porque a gente sabe que o conhecimento, ele existe muito antes da academia, né, a academia, ela veio bem depois, os agricultores existem bem antes, né, esse conhecimento já veio bem antes e ele foi sendo engolido, né, e depois foi sendo sistematizado, então isso é uma falta de reconhecimento, né, e a gente sabe que nesses levantamentos, assim, os agricultores são os primeiros a indicarem, né, os levantamentos pedológicos, os primeiros a indicarem onde são os locais mais, as regiões sempre tem os olheiros, os mateiros, só que eles nem sempre são identificados, né, então, assim, falta o reconhecimento, né, falta a academia. Até tem uma frase bem interessante do Leonardo Boff, né, que falta um casamento, falta uma união, né, no dia que aconteceu o casamento, o conhecimento popular e o científico, né, se unirem, nós seremos invencíveis. Então, falta, eu acho que esse casamento ainda precisa. Então, vindo nesse sentido, a gente tem mais uma pergunta aqui do Jailson Coutinho, ele pergunta assim: por que alguns conhecimentos populares ainda são ignorados? E por que ainda estamos distantes de uma ciência que possa nos ajudar a divulgar de forma mais eficiente para esses povos? Acho que essa pergunta vem bem dentro dessa discussão, né? O que vocês têm a nos dizer, professores? Posso começar, Jus? Bom, igual você falou mesmo, né, Andressa? Eu acho que tem toda a relação com o que a gente estava discutindo com relação à pergunta anterior, né? Jailson, obrigada pela sua pergunta. Eu acho que, na verdade, isso tudo é um processo, né? Essa coisa da academia, aceitar a necessidade de olhar para fora do muro, né? É uma coisa que já começou e não é de hoje, né? E isso não tem a ver só. Eu não posso falar tanto na área da questão da educação dos solos, porque não é minha área de trabalho, né? Não era minha área de pesquisa, mas com relação à geografia, isso é uma questão que já era discutida em 1947, quando o termo que eu apresentei na minha fala, que é de geosofia, trazido pelo Wright, que a geosofia é o conhecimento geográfico construído em qualquer ponto de vista, né? E que não é o conhecimento formal construído dentro da academia, né? E que, no caso, o que ele coloca é que a geografia precisa olhar para esse outro conhecimento. E eu acho que isso também é o que a etnopedologia traz, né? É a necessidade da gente olhar para esse conhecimento que não é construído no ambiente acadêmico, ambiente técnico. Pelo amor de Deus, eu não estou querendo dizer, não é para desmerecer, não é isso, de forma alguma, porque eu acho que os dois são necessários. Eu acho que o ponto nevrálgico aí da questão
é que esse conhecimento técnico, acadêmico que está aí, precisa olhar para esse outro conhecimento para saber o que ele tem a nos dizer, né? E isso é em qualquer área, isso não é só na pedologia, não, né? Eu acho que isso é da ciência como um todo. Agora, é processo, né? Eu acho que a gente ainda está caminhando, né? E aí eu vou falar por experiência própria de formação, né? Eu fiz graduação na década de 80, né? Essa questão do conhecimento local, né, do saber tradicional, isso não era nem cogitado em se falar dentro da academia, né? Aliás, as pessoas, os professores, pouquíssimos professores que eu tive, que ousavam a falar desse outro conhecimento, que não é um conhecimento objetivo, que é um conhecimento construído na experiência da vida, né? Isso não é ciência, né? Não é um conhecimento científico. Então, ele era olhado com muita reserva, com muito preconceito, né? E já eu acho que isso é um processo. Eu acho que de lá, da década de 80, onde eu fui formada, até agora, né? Eu acho que já caminhou, né? Eu acho que já caminhou muito, mas ainda tem muita coisa para fazer. Receita, eu não tenho, né? Eu acho que o que precisa ser feito é se disponibilizar para a possibilidade de ouvir o outro, e de ouvir e acatar. Não é só ouvir por ouvir, não. É ouvir e tentar entender o que é que de um lado e de outro que pode se unir para construir alguma coisa mais interessante. Porque eu acho que a partir do momento em que esse conhecimento passa a ser valorizado e ele chega até, no caso daqui da mesa, né, com relação à questão do solo, eu acho que isso esse sentimento de que tem valor aquilo que ele sabe, eu acho que isso já é um passo, né, na direção de um respeito maior com relação ao uso da terra, com relação à preservação da água, do solo, enfim, né? Eu acho que é um pouco nessa direção. Então, já isso a gente está caminhando. Devagar, mas a gente está caminhando. A gente não está parado. Eu acho que é isso. Só para... a minha formação é agroecologia, né, Valéria? E aí, na agroecologia, a gente tem um viés onde a construção do conhecimento agroecológico parte do diálogo do saber tradicional, né, com o saber científico. Inclusive integrando o saber de todas as áreas da ciência. Porque, aí, tentando ajudar o Jailson também, né, a gente tem que entender que conhecer é poder, né? Conhecimento é poder. Então, quando você tem um certo conhecimento, você vai impor, porque esse conhecimento vai te dar poder sobre o outro. É aquilo que você falou. O que eu vou ensinar para uma doutora, né? A gente escuta isso em cada momento. Porém, todo conhecimento é provisório. Até chegar um outro conhecimento teórico, sendo científico ou não, ele, né, vai se sobrepor. E vai continuar. E essa é a forma de construção do conhecimento humano. A gente precisa necessariamente valorizar todo o conhecimento humano. E a gente não pode esquecer, né? E isso não é desmerecer um ou outro, gente. O diálogo é o contrário, que nem a Valéria falou. Mas temos que entender que a maioria dos conhecimentos científicos partem do conhecimento local, inclusive dos fármacos, né? Então, para a gente perceber como que as coisas estão ligadas, mas o poder do conhecimento acaba desmerecendo ou colocando um para negligência e o outro para valorização. Acho que é mais nesse sentido. Gilson, eu acho que você até já responde uma pergunta aqui que Gustavo Borges, ele fez uma pergunta, né? Ele fez uma pergunta aqui que você mais ou menos já até coloca a resposta em relação, vou colocar aqui para nós aqui para ver como mais ou menos você já responde, né? Porque ele pergunta assim:
Sabemos que o conhecimento não científico é atribuído muitas vezes pela observação, prática do cotidiano e informações que são passadas de geração em geração por indivíduos leigos sobre o assunto solo. Gostaria de saber quais são os limites de entrelaçar o conhecimento não científico com e suas consequências para a sociedade, tendo em vista que muitas vezes essas informações são apenas achismos. Isso não acabaria banalizando a profissão do cientista, pesquisador? Eu acho que vai bem de encontro com o que você falou, né, da questão do conhecimento, da supervalorização do conhecimento científico, das profissões, né, dessa questão do diálogo, da horizontalização, né? Eu acho que vem bem dentro do que você já comentou, né? Não sei se você quer falar mais um pouquinho a respeito disso. Polemizar. Valeu, Gustavo. Grande pergunta, porque a gente está num processo de negação, né, gente? A gente está aqui com vários movimentos negacionistas do saber, do conhecimento científico, né? Inclusive, tem o movimento dos terraplanistas, então, né, não quero entrar em polêmica, mas é perfeito teu questionamento, Gustavo. Só vou colocar um detalhe aqui. Toda apresentação que a gente coloca, inclusive o que a Valéria trouxe muito bem, Valéria, que ficou muito legal, esse pessoal é leigo sobre o solo, né? Isso a gente já percebe na tua tese de doutorado, né? Eles entendem muito sobre o solo. Porém, é uma outra forma de ver, é uma outra forma de entender. Um conhecimento prático, onde eles manejam e fazem o uso do solo por séculos, né? Eu conheço, por exemplo, várias regiões da Mata Atlântica também, onde as pessoas, a Andressa fez o levantamento dela também, né, Andressa? As pessoas vivem no mesmo solo, produzindo por 2 séculos, no mesmo solo. E produzem sem perder produção. Sustentam a comunidade inteira deles e ainda vendem excedentes, né? E se a gente for olhar, a maioria dos nossos alimentos, 75%, 77% do que a gente come, vem desse processo de produção. Não vem da produção de commodities, que né, a gente tem que dar uma olhadinha nesses números, nesses fatos. Então, eles têm muita coisa ali que precisa, sim, ser trabalhada por dentro da ciência, que tem alguns achismos, tem algumas coisas que eles valorizam e acabam fazendo a partir da sua cultura, né, em função do seu jeito de viver, mas que para eles deu certo por 200, 300 anos. Né? Então, a gente precisa perceber isso. Aí que vem esse diálogo, esse encontro dos dois conhecimentos, né? Que é para construir algo novo, onde os dois podem caminhar junto. E a gente, inclusive, tem muita dificuldade de entender isso, porque nós, geralmente, trabalhamos com a discussão ou com o debate. Porque quando a gente discute o debate, a gente vai impor um conhecimento pela argumentação. É a forma de construção do conhecimento científico, né? Geralmente, a teoria ela é colocada, posta à prova a partir de uma discussão, de um debate. O diálogo, ele vem num outro processo. O David Bohm coloca lá, inclusive o diálogo, ele precisa colocar num procedimento onde aparecem os conflitos, essas contradições que nem o Gustavo colocou aqui, tem que aparecer, porque muitas vezes a gente coloca a opinião da gente como verdadeira e não consegue olhar as outras possibilidades e se fecha para aquilo que pode emergir desse encontro, dessa união, como a Andressa falou, desse casamento, né? Mas é muito bom verificar, né, que existem vários conhecimentos científicos, inclusive a pedologia se origina lá quando o Kuchaev na Rússia, do conhecimento local das pessoas da sua região. E aí ele vai num processo investigativo mais aprofundado, no sentido de aprofundamento, de observação criteriosa, com rigor diferente da prática, né? Com rigor de classificação, de observação de detalhes e de experimentação. Mas tudo isso também ocorre quando o agricultor maneja o solo lá, né? Só que de uma forma ou outra, numa outra perspectiva, com outro objetivo, que é o quê? Produção, não do conhecimento em si, né? Eu acho que é mais nesse sentido. Não sei se tu tem alguma coisa a dizer, Valéria. Não, Gilson, você foi perfeito. E aí, reforço, usando também a expressão que a Andressa usou, né? Gilson, não, desculpa, Gustavo, quando o Gustavo coloca que ele fecha, né? Se isso não acabaria banalizando a profissão cientista-pesquisador, de forma alguma, né? Se existe a abertura para o diálogo,
de forma alguma se banaliza a profissão do cientista pesquisador. Eu me atrevo a dizer que, na verdade, se o cientista pesquisador se abre para esse diálogo, você cria a possibilidade de uma ciência e de uma pesquisa muito mais significativa. Porque você está fazendo a conciliação desses dois saberes, né? Então, é isso mesmo, não há banalização, há uma melhora se dispõe ao diálogo, né? Eu acho que é isso, no resto o Gilson foi perfeito. Até porque, né, professores, a gente, como o Gilson falou, a gente está vivendo um momento bem delicado, né, em que na sociedade a gente tem muitos questionamentos, assim, sobre o conhecimento científico, o que é um cientista, não se sabe quem é um cientista, né, hoje a gente, em meio a essa pandemia, a gente está em casa, a gente está fechado por causa de uma doença e né, e as notícias verdadeiras e as falsas e as pesquisas, ninguém sabe o que, o conhecimento é tão questionado, né, o conhecimento científico, o conhecimento popular, o conhecimento, então, na verdade, a gente está numa onda de informação e desinformação, enfim. E eu acho que o diálogo, o reconhecimento popular e o diálogo dos cientistas, isso melhora a nossa relação como pesquisadores, como cientistas, com a população. A população a gente precisa se aproximar deles e eles de nós, né? Nós somos pesquisadores e as pessoas não sabem quem nós somos e nós não sabemos quem eles são e eu acho que é muito triste isso para a nossa sociedade. A gente precisa melhorar essa relação. Eu acho que esse tipo de pesquisa é uma forma da gente mudar, né, essa relação. E eu acho que uma forma que também tem a ver com essa pergunta aqui, ó, de uma forma de um material em que o Solo na Escola venha contribuir nisso, e as nossas pesquisas também. Aqui, ó, a pergunta deixa eu ver o nome da pessoa aqui. A Carla, de Dourados, Mato Grosso, perguntou aqui, ó. Com os trabalhos de etnopedagogia, poderia ser produzido um dicionário sobre esses saberes e sua relação com os termos técnicos? Pode responder, professor. O que vocês acham? Inclusive, já existe, né? A gente tem o dicionário Caissara, a gente tem o vocabulário dos solos também, do Cury, que traz muitos desses termos técnicos. Se a gente for olhar o início da pedologia brasileira, toda ela trabalha, inclusive o Massapera era um nome solo, né? Até 1980, por aí, 84, se não me engano, o Massapera é um nome solo. Então, tem alguns documentos, já algumas publicações, em torno desse dicionário. Existe também dicionários afros, por exemplo, assim, que trabalham com termos, né, dos solos, que não são tão específicos, mas tem o dicionário Bantu, tem o dicionário indígena já também, tem o dicionário Guarani, com termos de solos, né, já voltados para os solos. Esse livrinho tem vocabulário do solo, se não me engano, do Cury, né, eu não vou lembrar o primeiro nome, lançado em 1993, ele tem vários termos dessa etnopedagogia já envolvida, né. Eu acho que é dicionário do solo, Gilson. Acho que é dicionário do solo mesmo. Eu acho que eu conheço por vocabulário, não lembro mais, André, mas deve ser mas tem. E aí traz vários termos que já são típicos, que vêm desse levantamento, né, do conhecimento local sobre os solos. E aí, nesse sentido também, já ajuda a responder até aqui a própria pergunta do Roberto, né? Eu não sei se tu viu aqui, Andressa, que ele também pergunta, né, desse achismo, dessa coisa, no sentido de que está enraizado alguns saberes, né, que tem dificuldade para contornar. A gente tem isso, na educação do campo é muito forte. Vou contar uma experiência rápida aqui, que se trata com os agrotóxicos, por exemplo, com os venenos. Os venenos são utilizados de forma que um passa a receita para o outro. E mesmo assim, vamos dizer assim, eles se acham corretos. Não é, muitas vezes, um técnico que dá a receita. Então, o agricultor pergunta para o vizinho, o que você usa para acabar com o mato? O vizinho dá a receita para o agricultor, né, para o outro vizinho. Aí ele fala assim, eu coloco 10 ml, né, para cada 1.000 litros. Aí o vizinho que recebeu a receita vai lá e coloca 50 para garantir
sabe? Então, esse conhecimento, isso acontece muito. Por quê? Porque o conhecimento científico não dialoga, né, com o saber local, e aí não tem essa conversação, não tem essa comunicação. Tem só uma coisa de cima para baixo. E aí, Roberto, isso acontece mesmo, né? As pessoas vão fazendo essas experiências, isso vai dando certo ao longo da vida dele, e vai se enraizando nesse conhecimento. E é nessa proposta que a gente está trazendo aqui, é que quando a gente trabalha com o diálogo, é que um e o outro entrem em conflito mesmo. Para quê? Para que a partir do conflito possa gerar um conhecimento onde seja ressignificado, seja novo na proposta, né? Que nenhum predomine sobre o outro. Tem que ter um cuidado, porque quando a gente que parte da ciência, geralmente a gente se sente numa condição, né, de ter um conhecimento mais verdadeiro, né? Em função de que a ciência tem todo um critério, um rigor para a construção do conhecimento. Mas isso também não quer dizer que o agricultor ou quem trabalha lá na lida também não tem esse critério, também não tem um certo rigor, porque faz parte, vai afetar a vida dele, né? Então, nessa proposta, a gente pode construir diálogos e construir esses dicionários, construir esses vocabulários, para que a gente tenha conceitos, né, comuns, de certa forma, e construir documentos para isso. Que o trabalho da Valéria é um pouco isso. A gente fez também, da Andressa também, construiu, colocou lá tipos de solos a partir da etnopedologia, a partir do conhecimento local, classificou e fez a descrição a partir da ciência do solo e viu a relação, né, de cada conhecimento e criou conceitos em comuns, de certa forma, né? Que é aquela lista que você apresentou, Valéria, lá dos solos, né? Você vai olhar, quando a gente faz o quadro, aparece. O massapé é um tipo de solo para eles, é um tipo de solo na ciência. Então, vai fazendo essa junção. Eu só queria completar um pouquinho a pergunta da Carla, né? Que traz essa ideia do dicionário, né? E aí eu fico pensando, aí eu vou por uma coisa que inclusive passou pela minha cabeça, não só o dicionário, que eu achei ótima ideia, né? Dessa coisa dos termos, né? Mas eu pensei em produção de atlas, aí especificamente para... cada caso é um caso, né? Quer dizer, assim, aí eu vou pegar no caso lá da Galileia, né? Eu tenho uma dificuldade muito grande e eu ainda não consegui resposta para isso. É como devolver uma tese de doutorado, né, para uma comunidade de agricultores. Não é chegar com a tese e entregar para eles. Eu sou muito devagar no meu processo, né? Então, olha só, hein? Um trabalho que foi defendido há 11 anos atrás. Eu até hoje não consegui pensar numa forma e qual que seria a melhor forma de devolver esse trabalho para a comunidade de agricultores, porque não é entregar a tese para eles, é fazer uma outra tese, né? Porque, na verdade, o produto que a gente gerou no trabalho é um trabalho com uma linguagem, com um público, que é outro, né? E que não é o mesmo público. Então, eu tenho uma preocupação muito grande com essa coisa da linguagem, né? De pensar no outro, em quem vai ler. Então, só para complementar, além do dicionário, eu pensei muito, e isso agora que eu aposentei, que eu tenho tempo para fazer isso, eu pensei assim, por que não também um dicionário acoplado com um atlas, né? E pensar essa linguagem toda, né? Porque eu também fiz, nos mapas que eu apresentei, aqueles mapas foram mapas construídos a partir daquilo que os agricultores foram trazendo. Mas para o levantamento de solos, para o mapa de aptidão agrícola, eu fiz os mapeamentos dentro da proposta da cartografia tradicional, né? Então, a ideia do Atlas é também, aí nessa perspectiva do diálogo, né? Construir um produto onde esses dois saberes entrariam juntos, né? Igual, por exemplo, foi aquele mapa. Mas no mapeamento de aptidão agrícola também, eu fiz a comparação e tem muita coisa
semelhante, mas também tem muita coisa diferente. E aí, só para aproveitar, porque, por exemplo, tem um colega que fez uma tese de doutorado também na região do Café, na Zona da Mata, que ele fez uma adaptação do sistema FAO, em função da escala, de uma escala de mais detalhe. E aí eu peguei o levantamento que ele fez, né? E quando eu comparei o sistema tradicional da FAO, numa escala menor, né? Mais geral, com o sistema adaptado que ele fez, e com os agricultores, a semelhança entre o adaptado e o dos agricultores é imensa. Né? Então, tem toda uma questão aí que tem que pensar, questão de escala, né? Questão de linguagem, enfim, tem que fazer outra tese para construir um resultado de pesquisa que possa ser devolvido para eles, né? E que vá fazer sentido para eles, e que não seja simplesmente cumprir uma mera formalidade, porque não é isso, não foi para isso que eu fiz o trabalho, né? Não foi para isso que eu levei 5 anos para construir o projeto, e não foi para isso que eu fiz, que eu cheguei lá e falei assim, gente, esses conhecimentos precisam se casar, pegando o termo da Andressa, né? Precisa haver uma interpenetração desses dois saberes, para que vire alguma coisa que faça sentido para eles também, né? Eu acho que adorei a questão da Carla, a questão do dicionário, mas eu também, eu gostaria de ver um atlas também, né? Lembrando que a imagem também, ela né, traz muita coisa. Então, a linguagem e a imagem ficaria sensacional mesmo. Concordo contigo, Valéria. E Gilson, o mapa tem que ter a imagem da comunidade. Não é um mapa. Por isso que quando eu falei da questão da cartografia tradicional, é muito nessa direção, né? Porque, inclusive, só um parênteses, uma das estratégias que eu usei logo no início, quando eu entrei, que eu fui para a comunidade pela primeira vez, eu levei uma imagem, não de satélite, mas uma fotografia aérea em grande formato para a comunidade, e sentava com as pessoas. Gente, é impressionante a intimidade que os agricultores tinham em se reconhecer naquela fotografia. Era muito interessante, porque a coisa ia crescendo, sabe? Quando eu me dei, tinha um monte de gente em volta de mim, olhando a fotografia aérea e se reconhecendo ali, inclusive as crianças, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que a questão de preocupar, a linguagem também, né? Não só o conhecimento em si, mas a linguagem que vai ser usada para poder buscar essa integração, esses conhecimentos, é uma questão muito séria também que tem que ser pensada. Que linguagem que a gente precisa usar? Não é, com certeza, não é a linguagem técnica só, né? Certo. Eu vou fazer mais uma pergunta aqui da Cristiane Mugler, tá? Como fazer para que o conhecimento dos agricultores e povos tradicionais seja efetivamente considerado na ciência do solo e deixe de ser visto como perspectiva pitoresca de conhecimento de solos? Grande Cristina, né? Grande Cristina. A Mugler também é referência, né, na educação em solos. E que legal. Obrigado por estar ouvindo a gente. Para nós é muito interessante. Esses dias a gente esteve conversando até no litoral, né? E a gente não conseguiu trocar muito em função das correrias. E que legal que está participando aqui. Mas para mim, né, a ciência precisa se abrir. A ciência do solo precisa sair um pouco da academia. E essa, para mim, é uma das maiores falhas, né? A gente acaba vivendo num mundo acadêmico e cria uma certa bolha. E aí dialoga com os mesmos, né? E nós precisamos sair. Esse acho que foi o maior aprendizado na nossa experiência, né, Andressa, com o curso. Quando a gente parte para viver com a comunidade, para conhecer e viver com as pessoas, a gente percebe o quanto que a gente pode aprender e que esse conhecimento tem que ser trazido para dentro da academia. Eu fiz a minha graduação no setor litoral, onde a gente não tem disciplinas, a gente tem módulos. E existe um módulo lá que a gente chama de interações culturais humanísticas. No tempo que eu fiz a graduação,
Então, vinham pessoas da comunidade para fazerem oficinas, fazerem diálogos, conversarem com os estudantes, né? Eles eram os professores naquele momento, né? E foi muito interessante. Então, professores, por exemplo, assim, ó, de construção, né? Luthieres, né? Construção dos instrumentos musicais do fandango. Vocês imaginam que interessante ter aula com esse pessoal, né? Professores mateiros, que nem a Andressa falou, que viviam na Mata Atlântica e fizeram caminhadas com a gente, fizeram oficinas, onde a gente seguia na trilha e ele ia identificando cada planta, cada árvore, e a gente foi seguindo eles. Aí depois a gente pode fazer esse link com a classificação botânica, né, com a ciência, com o conhecimento da ciência, e poder fazer a construção, né, do conhecimento da agroecologia, que eu chamo, que é esse diálogo, né? Onde a gente vê que o que eles sabem, né, tem todo sentido, e onde a ciência pode agregar. E aí, com isso, a gente faz o casamento, como a gente está usando aqui, né? Não sei se esse é o conceito mais adequado, mas faz a união, a integração dos conhecimentos. E dessa forma, eu acredito, Cristine, que a gente consegue trazer esse saber para dentro da academia. Porque, para mim, eu vejo assim, agora é opinião, né, é uma coisa que eu não deveria colocar aqui, eu nem queria colocar, né, uma opinião mais pessoal. Eu acho que a academia entrou numa certa soberba e não consegue se abrir. E todo conhecimento acadêmico é pautado num conhecimento local, ele parte de um conhecimento local, e depois ele vai se aprofundando no sentido da construção do próprio conhecimento em si, né? E ele desmereceu isso, ele foi ingrato, né, com esse conhecimento que ele se utilizou. Só que, se ele valoriza o conhecimento, o saber local, pode chegar para alguns uma perda de poder. E isso é um movimento que dentro da academia vai ter que dar uma trabalhada, vai ter que quebrar algumas estruturas, que eu acho que já está melhorando bastante, mas ainda tem um processo para caminhar, como diz a Valéria. Estamos caminhando, mas estamos devagar. Olha, eu vou deixar as questões relacionadas especificamente à questão de ensino, de solo, para o professor Gilson. Tá, Gilson? Porque eu não vou me arriscar. Vou escolher aqui mais uma aqui. Da Lúcia Anjos. Professora Valéria, poderia falar sobre diferença de gênero no conhecimento etnopedológico? Essa pergunta é bem interessante, né? Lúcia, muito interessante, mas eu não consigo te responder essa questão aqui agora, não. Eu vou ficar te devendo. Sobre a questão de diferença de gênero no conhecimento etnopedológico? Bom, então, o que eu vi quando eu estive com eles, né? Aí eu vou usar, porque o que eu percebi, estando lá na Galileia e tendo contato com as famílias, né? E o que eu percebi é que, em vários momentos, primeiro que eu conversava, igual eu falei na minha apresentação, eu sempre conversava em reunião com a família, né? Eu não, geralmente não era só o agricultor que estava comigo, pelo menos nas entrevistas, nas conversas, na travessia até que não, né? Porque geralmente as mulheres, durante a travessia, as mulheres estavam em casa ou cuidando dos filhos pequenos, enfim, né? Mas uma coisa que eu percebi que é muito interessante é que várias das agricultoras com as quais eu tive a oportunidade de conversar, elas têm esse conhecimento também, porque elas estão na lida junto com os maridos, junto com os companheiros. Então, não é um conhecimento que é único exclusivamente do agricultor, né? Ela está ali, na lida, ela vai para a panha do café, ela vai para mexer no arruamento, né, da limpeza da aleira, para a volta do cisco, tudo isso. E ela também tem o conhecimento. Então, muitas têm essa visão integrada que eles têm, porque elas estão com eles,
não só na época do cultivo, mas também na época da colheita, né? É claro que, assim, a grande parte do que eu consegui aprender com os agricultores, né, vieram dos homens, porque eles estão com mais intensidade, com mais frequência no pesado, é eles que estão ali. Mas essa visão das mulheres, ela é muito interessante, inclusive porque eu trabalhei com mapas, eu não sei se assim foi possível ver em algumas das imagens, muitas das mulheres é que estavam fazendo o mapa da propriedade, mostrando qual que era a organização espacial da propriedade onde ela está, né, da terra dela, com a família, enfim, né? Então, assim, foi muito bom a sua questão, foi uma questão muito provocadora, porque eu vou te falar, eu nunca tinha parado para pensar especificamente sobre essa questão de gênero na questão da etnopedologia. O que eu estou te falando aqui é em função do que eu observei durante o trabalho, né? Então, como eu não... A minha pesquisa dentro da universidade tomou um outro rumo, mas enquanto eu estava lá, eu vi que muitas das informações que eu aprendi vieram também das mulheres, em função desse convívio que elas têm com a terra também, em determinados momentos, né? E até porque elas também circulam na comunidade, porque lá tem uma diferença da época de colheita, da parte alta, né, que faz limite com o Parque do Caparaó, que é uma região muito bonita. Então, a parte de cima, a colheita é diferente da parte de baixo, né? São épocas diferentes. Então, as mulheres, tanto da parte de cima quanto da parte de baixo, elas circulam muito na comunidade. Fora na própria relação entre as famílias, né? Porque isso é muito forte lá na comunidade. Então, tudo isso faz com que elas também tragam um conhecimento em relação à terra, né? Que é muito interessante e que me ajudou muito, né? Então, assim, eu não sei se eu te respondi, Lúcia, mas é um pouco isso que eu percebi, né? E muito obrigada pela sua pergunta. A pergunta é super interessante, né? Isso, e dá para fazer só um trabalho sobre as mulheres, né? Pode falar, Gil, assim, desculpa. Na minha experiência, que a gente fez o levantamento, no curso de Educação do Campo, 90% são mulheres, né? Então, o levantamento que eu fiz junto às comunidades, elas dominam muito o conhecimento sobre solos também. Só a divisão do trabalho é nítida, né? É óbvia. Então, o trabalho pesado, geralmente fica com os homens, mas nos mutirões, são as mulheres, inclusive elas mostraram para nós como que se planta, como que faz a capina, como que faz o arroamento, tudo isso elas, né, mostraram para nós. E a maioria da descrição do solo, as características finas, tipo assim, ó, pegajosidade, cheiro, elas dominam. Então, elas têm essa descrição bem aprofundada, né, de cada tipo de solo. A gente poderia passar uma noite aqui, né? Falando só sobre isso, né? De todas as experiências que a gente teve, né? Muito legal. E é muito bom a gente poder encontrar essas pessoas, porque não é todo dia que a gente vê alguém que fez um trabalho desse, né? E a gente nunca encontra, é muito legal. Mas eu tenho que ver aqui, que eu acho que já deu o nosso horário. Eu perguntei aqui para o professor Marcelo, nosso horário é até às 9 horas. A gente vai até às 9 horas mesmo? O professor Marcelo falou que a gente pode fazer mais uma pergunta aqui, que a nossa audiência, ela tá muito boa, ela tá alta aqui, então a gente pode fazer mais uma pergunta aqui, tá? Vou fazer mais uma pergunta aqui, do Francisco Silva. Pergunta: hoje o assunto é EAD. No seu ponto de vista, seria possível fazer pesquisa à distância na característica apresentada? Que desafio, o que vocês acham?
Tudo é possível. O ser humano tem uma criatividade imensa. E a gente hoje tem tecnologias, né, que dão possibilidades. É claro que a dificuldade seria no trabalho prático, né, Valéria, de atividade. Mas nada impede que, se a gente tiver como ter acesso à tecnologia, né, porque nem todas essas regiões têm internet, têm equipamento. Então, a gente mesmo na educação do campo está passando por dificuldades para poder trabalhar. Porque, para vocês terem uma ideia, né, tem lugares que a gente trabalhou que leva 4 horas para fazer 60 quilômetros. Então, vocês imaginam o lugar que é, né? Para chegar lá, não é fácil. Mas, vou dar um exemplo, não é receita, gente, é só exemplo aqui. A gente já fez atividades onde o educador, que trabalhou com a descrição dos solos, foi fazendo a descrição num local, mostrando como é que, né, ele fazia, e as pessoas acompanharam lá nos solos, no outro local, fazendo o mesmo processo. Então, isso é só um exemplo, né? Nós fizemos também um diagnóstico, hoje, né, todo mundo tem acesso, via o Google Forms, né, via um questionário, e também com entrevistas. Então, você pode gravar áudios, gravar entrevistas, fazer os levantamentos etnopedológicos, o conhecimento ele é mais na linguagem, né? Ele é mais na descrição oral, então isso ajuda muito, né? Então, inclusive, é um conhecimento muito pautado na oralidade. A atividade prática é que dá um pouquinho mais de trabalho, mas também é possível se a gente tiver condições tecnológicas para dar conta. Ô, Francisco, obrigada pela sua pergunta também, mas olha, moço, a minha pesquisa eu acho que eu não ia conseguir fazer, não. Porque eu acho que esse contato, não só na comunidade, porque igual o Gilson falou, né? Essa questão da disponibilidade da internet, tudo, isso facilita em algumas coisas, né? Então, por exemplo, a entrevista, eu poderia mandar um questionário para as pessoas responderem, né? Agora, olha, eu vou ser muito sincera com você, né? Eu acho que, assim, até porque, para o trabalho acontecer, olha, aí eu vou trazer a minha experiência, né? Quando você vai fazer entrevista num tipo de pesquisa dessa, né? Porque, na verdade, não é questionário, eu acho que não cabe um questionário, de jeito nenhum, fazer um questionário, pergunta-resposta, pior ainda se for fechado, não é o caso. Na minha tese, eu falei até em entrevista semi-estruturada, mas eu hoje, eu acho que eu arriscaria falar que o que eu fiz foram conversas com esses agricultores. E para as conversas acontecerem, tem todo um processo, né? Para você entrar na comunidade, para você entrar na casa das pessoas, né? Sendo estrangeira como eu fui, tem todo um caminho. Apesar dos 4 quilos que eu ganhei, a custa de muito café, de biscoito, de conversa, até essa intimidade acontecer, para que eles se disponham a falar. Porque você pensa bem, você escuta, né? Assim como o Gilson também escutou. O que vocês da universidade vêm fazer aqui? O que a gente pode ensinar para vocês? Uma pessoa, né? Se você já lida com essa dificuldade da pessoa achar que aquele conhecimento que ele tem não tem valor frente ao conhecimento acadêmico, imagina a resistência e o tempo que você tem que ter, né? E a paciência que você tem que ter para que esse conhecimento comece a aparecer. Para ele criar confiança em você, para que esse conhecimento apareça. Né? Porque não é muito complicado. Outra coisa, né? Como é que você faz uma travessia? Né? Porque, assim, é quando você anda, que você percorre toda a comunidade, em que você vai conhecer. Eu tenho aqui na minha sala uma enxada até hoje, né? Que é o Jorge Felipe. Ela recebeu até nome. É uma enxada que eu ganhei dos agricultores. Elas estão lá. Então, eu abri, capinei, rodei café, tudo isso, mexi café no terreiro, apanhei. Ô, Gilson, aquela foto que você viu do povo sujo de terra é minha, suja de nódia de café, que eu fui fazer colheita de café com o povo. Então, tudo isso faz parte do processo de pesquisa, né? Então, assim, eu fico pensando na dificuldade
que seria realizar um tipo de pesquisa dessa numa situação em que você não pode estar com o outro diante do outro, sabe? Eu não sei, eu tenho muito receio de falar que é possível fazer. Eu estou falando a pesquisa como eu que fiz. Eu não estou dizendo da questão da educação do campo, a questão da educação de solos, que é o que o Gilson faz, né? Mas fazer a pesquisa como eu fiz, olha, Francisco, eu hoje, assim, teria muita dificuldade de fazer. Eu não sei se eu conseguiria fazer diante de tudo que eu vivi na pesquisa. E que aconteceu e deu certo por causa do encontro com o outro. E o encontro com o outro não é numa tela, não, é o encontro com o outro mesmo, né? De estar ali com ele, pegando a terra, espremendo, apertando, porque isso tudo é aprendizagem, né? Isso tudo faz parte da aprendizagem. Foi assim, foi por isso que eu aprendi um pouco com eles, né? Então, eu acho que para mim seria muito difícil, tá? Obrigada pela pergunta, porque também me fez pensar. Esse tempo que a gente está vivendo, nessa coisa estranha que a gente está vivendo, em que o contato e a convivência, essa coisa de estar diante do outro, a gente tem que repensar, né? A gente tem que repensar tudo. Eu acho que nós estamos num momento de crise e que uma crise que deve nos fazer movimentar para pensar e encontrar um caminho, não uma crise que paralisa, que a crise que paralisa, para mim, não serve, não. Tem que ser uma crise que te movimenta. Então, eu acho que a gente está num momento de crise para poder entender e pensar alternativas de pesquisa, enfim, eu acho que é um pouco nessa direção. Mas obrigada pela pergunta, tá? Tem uma pergunta aqui do Ronaldo, de Juína, Mato Grosso. Ele pergunta aqui, professores, quais as perspectivas para os conhecimentos pedológicos para os jovens do campo? Nossa, e é longe, hein? É de longe. Obrigado, Ronaldo. Lá de Juína, cara. Que legal. Muito obrigado. Olha, né, Valéria, é interessantíssimo ter alguém daquela região fazendo e uma pergunta extremamente interessante. Primeiro porque os jovens estão perdendo seu espaço no campo, né? A gente percebe que a dificuldade da permanência da juventude, né? De vida, com alternativa de vida dentro do campo, é um dos problemas mais graves, né, hoje da nossa agricultura. Nós temos hoje um envelhecimento, né, da agricultura. E aí é fundamental que esses jovens tenham esse contato com a sua cultura, porque há um outro detalhe, gente, a cultura, né, e a Valéria até colocou isso no trabalho dela, eu li alguns trabalhos seus, Valéria, que é a identidade da pessoa com o local, com a sua comunidade, né? Então, esse saber não é só na construção de um conhecimento sobre os solos, mas também com o pertencimento com o lugar, com o solo, com a terra onde vive, onde nasceu. E é nesse ponto que está sendo o mais grave desse rompimento da transmissão cultural. Quando eu fiz lá, eu contei um pouquinho a experiência, uma das coisas que me surpreendeu, deu para pegar com a mão, gente, assim, ó, quando a gente fez um gráfico na lousa, do levantamento que nós fizemos em relação ao conhecimento dentro das gerações, né? E na lousa deu para perceber, porque com o gráfico você vai vendo a coluna lá com os antigos, né? De 380 pessoas que a gente conversou, entrevistou, fez diálogo, que cada estudante foi fazer com a sua família. 380 pessoas, 98% dos idosos dominavam o conhecimento sobre solos. Dos jovens, isso que a gente colocou até os 25 anos, contou como jovens, né? Era só 42%. Então, quando eles viram as diferenças, né, eles se surpreenderam, falaram, mas o que está acontecendo? Quer dizer, essas pessoas não estão tendo contato com o saber pedológico, etnopedológico da comunidade, né? E isso cria um vazio no sentido de pertencimento com o lugar. E para mim, aí quando a gente vai ver isso,
Esse foi uma das consequências da escola. Eu estou falando isso para mim também, é uma pesquisa que a gente tem que... Mas por quê? Porque a escola não trabalhou nem o saber local e nem o conhecimento pedagógico. Né? E todos esses jovens passaram pela escola. Então, olha o papel da escola nesse sentido, né? Então, Ronaldo, a tua pergunta é extremamente interessante. Para mim, está na hora, nós demoramos para a escola começar a trabalhar a etnopedagogia por dentro da educação. Ronaldo, também gostei muito da pergunta e é muito bom ver uma pessoa tão de longe aqui, né? Quer dizer, de longe para mim, né? Mas, assim, na verdade, eu não tenho o que acrescentar, não, por causa da minha não experiência com a questão do ensino dos solos, mas eu concordo, aí eu peço a palavra para concordar muito com o que o Gilson está colocando, né? Eu acho que esse conhecimento tem que ir para a escola. Não adianta ficar só na universidade, sabe? No ensino superior e tudo, não. Ele tem que começar cedo. Eu acho que desde cedo, porque tem infelizmente não aconteceu, mas um dos projetos que eu tinha pensado em trabalhar, porque lá na comunidade da Galeria tem uma escola, né? Era um desdobramento da tese, era trabalhar com as crianças, porque lá o ensino é fundamental, né? Porque depois eles têm que ir para Caparaó para estudar, porque na comunidade a escola só vai até um determinado nível de ensino. Era trabalhar com essa questão de solo, fazer o que eu fiz com os agricultores, fazer com as crianças, né? Para que elas também, porque eu tive a oportunidade de ter algumas crianças comigo enquanto as entrevistas aconteciam, enquanto as travessias aconteciam, mas eram uma ou duas, né? Não eram todas as crianças que se envolviam no trabalho. Então, isso que o Gilson falou, eu concordo muito com ele, né? Apesar de não ter essa vivência da questão da educação do campo, eu acho que ele tem toda a razão. Eu acho que esse ensino tem que começar cedo, né? Ele tem que começar cedo. Essa valorização, né, tem que começar cedo, né? Eu acho que é isso. E obrigado mesmo pela sua pergunta também. É isso, então. Eu fico muito grata por ter participado, ter mediado essa conversa, pelo convite, por ter ouvido vocês aí, pelo convite do professor Marcelo. Então é isso, boa noite, me despeço de todos.